Vou voltar aqui. Hoje, então, nós vamos falar sobre como vocês criar conteúdos para o treinamento, sobre como você criar sozinho uma live de treinamento. E quando eu falo live de treinamento, pode ser ela no Instagram, com ou sem interação, pode ser ela fechada no Zoom, pode ser ela ao vivo com outras pessoas, pode ser via WhatsApp, pode ser a forma como você quiser. Então, uma live de treinamento. E também vamos abordar aqui hoje o principal papel de um líder. Júnior, qual é o principal papel de um líder? Você já pode adiantar? Sim, um líder que quer realizar treinamentos, ele tem que ter uma coisa muito clara na mente. Ele não tem que estar preocupado com ele, e sim com as pessoas que ele vai encontrar no meio do seu caminho. Opa, aí. Bom, antes de mais nada, para você começar a realizar um treinamento, você precisa conhecer a fundo o seu público antes de começar a falar. E isso é um ponto extremamente crucial. Por quê? Porque você precisa fazer um briefing. Eu vou entrar nisso aqui já, sobre como você conhece seu público, como você faz uma anamnese do seu público. Mas antes eu quero entrar num ponto principal que vai ser um gancho para a próxima semana. Eu falei que eu não... Reparem bem, eu falei que eu vou explicar exatamente como eu faço. Então, em muitos momentos eu vou dando toques para vocês, porque eu estou falando isso, para que na hora que chegar no final, vocês entendam o que eu estou querendo dizer, na hora que eu apresentar a estrutura para vocês, ok? Então, toda vez que eu soltar uma pílula aqui hoje, e vocês vão começar a entender o que é pílula daqui para frente, eu vou avisar vocês. Quando eu falo que o papel principal de um líder é se importar com pessoas, a gente precisa de duas coisas. A primeira é entender o nosso ego, cortar completamente o medo do julgamento e, por último, se preocupar exatamente com aquela pessoa que está em nossa frente. Eu não estou fazendo uma live aqui hoje para vocês querendo, no final, que vocês acabem essa live, vão lá no grupo do WhatsApp e saiam falando, nossa, que live legal, que live top, parabéns pela didática, parabéns pelo conteúdo. Não. Essa live aqui de hoje, eu quero mostrar para vocês como é que se faz de fato. A minha missão nessa live aqui hoje é mostrar para vocês o aprendizado que vocês podem ter e seguir em frente. Prestem bem atenção. Eu falei que aqui eu vou pausando e vou explicando. Tudo isso que eu falei para vocês aqui até agora, que eu falei o que eu dei alguns avisos, eu falei o que eu vou explicar, eu soltei a parte de um conteúdo e teve um momento da minha fala que eu falei o seguinte: eu vou dar uma dica aqui, mas que eu já vou puxar para a próxima sessão. O que eu fiz? Eu soltei uma pílula e, ao mesmo tempo dessa pílula, tem um gatilho de curiosidade. Júnior, está ficando muito confuso na minha mente. Eu sei, calma que na hora que eu mostrar para vocês o passo a passo, vai ficar mais fácil de ser entendido, ok? Júnior, esse gatilho de curiosidade que você soltou é a parte de você falando que vai ser na próxima sessão? Sim. E a pílula que você soltou é justamente falando da questão da liderança, do medo e tal. Isso mesmo. Agora eu quero que vocês entendam que até aqui, até esse slide, eu apresentei para vocês a parte 1 e 2 da criação de uma palestra, da criação de um treinamento. Agora eu vou começar a parte 3, não lembro se é a parte 3 ou 4, mas que é o conteúdo. Então, lá na hora que eu for caminhar para o final, que eu chegar aqui, ó, tá vendo? Eu fiz esses passos aqui, depois eu vou explicar. Eu fiz a preparação, eu fiz a chamada do público, e a chamada principal que eu fiz com vocês, depois eu explico ela, mas é aquela falando, ó, o pessoal está começando a desistir, isso aqui é bom porque tem isso, e agora eu vou para o passo 3, que é o conteúdo, ok? Então,
Por isso que eu vou pausadamente para explicar para vocês tudo que eu estou fazendo aqui. O Jefferson está com um olho assim e um olho assado. Jefferson, na hora que eu chegar no final, vai ser bem mais fácil de entender, ok? Agora eu não vou mais dando esses cortes. Agora eu só vou tacar, porque agora é conteúdo e agora é o que importa, ok? Só expliquei isso aqui para vocês entenderem a mecânica. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, sempre que vocês vão montar um treinamento, você primeiro precisa conhecer a fundo o seu público antes de falar. Então, aqui eu coloquei: conheça bem as pessoas e a realidade em que elas estão inseridas. Assim você poderá comunicar o tema certo e da maneira certa. Imagine só o que aconteceria se eu chegasse para fazer uma live de treinamentos na equipe do Elielton. Eu cheguei para fazer uma live de treinamento na equipe do Elielton. E eu não fiz um briefing com a equipe do Elielton. E eu vou explicar o que seria esse briefing, o que seria essa anamnese que você faz sozinho. Eu não questionei para o Elielton quem era a equipe, o que o Elielton precisava fazer. Eu vou passar esse PDF para vocês, Pamela, com certeza. Eu não questionei absolutamente nada para ele. Eu só cheguei, tirei o conteúdo da minha cabeça ou de algum lugar e falei: olha, eu vou lá e vou dar o conteúdo que eu quero. Aí eu chego no Elielton e ele me pede para fazer uma live sobre como cadastrar novas pessoas na Sonhar. Eu vou pegar esse tema porque eu sei que várias equipes fazem isso de um modo diferente. Aí eu chego, eu que não tenho experiência nenhuma com marketing de rede na prática, ali como líder de rede, entro no YouTube e procuro algum vídeo que me traga essa experiência. E aí vocês que trabalham com marketing de rede sabem que se vocês forem procurar conteúdo sobre marketing multinível no YouTube, vai aparecer muito cara da Rinode, vai aparecer muito cara da Geoness. Aí eu chego lá e pego um evento da Rinode lá, que tem de várias horas, que por sinal, é muito legal. Quem vocês, líderes, se quiserem assistir, tem um evento lá. Depois eu pego o Christian, o nome certinho, passo aqui, que é com o tal de Lucas Batiston, sei lá. É muito top isso. E aí eu pego a forma como ele ensina a se conectar nas pessoas. Ou seja, eu pego a forma que o cara que está na Rinode está fazendo, e aí eu só mudo o nome da Rinode, coloco Sonhar e trago para a live Lucas Batistoni. Obrigado, Andressa. E trago para a live mostrando para vocês, pessoal, a melhor forma de você fazer as pessoas se conectarem é você chegar direto com o seu negócio de perfume lá. Você tem que entender que aqui na Rinode, e aí Sonhar, entendeu? Rinode, Sonhar, eu acabo me embaralhando e acabo falando uma baita de uma besteira. Eu acabo falando exatamente tudo contra o sistema que o Elielton implementou na rede dele. Isso por quê? Porque eu não sabia para quem eu iria falar. Imagine que aí eu passo a maior vergonha, o Elielton vai lá, ele vai descascar, vai falar mal, vai falar um monte de coisa. Aí a Andressa chega e me dá mais uma oportunidade. A Andressa fala: olha, eu entendi o que aconteceu lá com o Elielton e tal, mas eu acho que você podia fazer uma live para a minha equipe. A equipe da Andressa chama Equipe Águias. Imagine eu chego na live da Andressa sem ter feito um briefing antes, sem conhecer a equipe da Andressa, sem conhecer quem são os líderes que estão lá. Isso, de fato, perguntando para ela. E eu chego na live, abro a live e falo: olá, pessoal, boa noite, equipe Lapidando Diamantes. Imagina o tamanho do erro, o tamanho do problema que eu vou trazer para mim. Entendeu? Isso por quê? Porque eu não conhecia o público. Júnior, mas você está indo em erros extremos? Não, eu não estou indo em erros extremos.
eu estou colocando algumas coisas mais pontuais para que seja um pouco mais engraçado e mais didático. Só que se você não faz um bom briefing antes de qualquer treinamento que você vai fazer, e esse briefing, às vezes, é com você mesmo. Não é perguntando para outra pessoa. Não, é você e você ali respondendo aquilo. Pode ser que eu chegue numa live da Sonhar, e aí, numa live da Sonhar, conhecendo a persona, ou seja, conhecendo quem é o público da Sonhar, quem participa das lives de treinamento, eu começo só a falar com palavra difícil, parecendo que eu estou falando com um advogado. Aí, imagina eu falando. E aí, pessoal, a discordância nominal que aparece nas compras e não sei o quê. E aí eu começo a falar de uma maneira que eu não me conecto com o público, que ninguém entende. Isso é culpa do quê? Isso é culpa do briefing. Imagine só, eu vou deixar isso aqui mais para frente. Mas vamos lá. Então, todo mundo que está aqui conseguiu entender a importância de conhecer o público no qual você está falando? O Elielton está falando que sim. Jefferson, está com alguma dúvida? Que você está com a câmera? Está com dúvida ou não? Entendeu? Pessoal, comentem no chat. Tem dúvida? Quer que eu explique um pouco mais sobre a importância de conhecer o público? Eu preciso dessa integração hoje, porque a gente vai falar sobre treinamento, preciso que vocês saiam daqui pronto para aplicar qualquer treinamento. O chat está aqui, eu entendi, legal. Andrés, oi. Mais extremo que isso, só se tu fosse num time de futebol falar de multinível também. Mais ou menos. Na hora do treinamento. Andressa, desculpa, viu, de dar o exemplo da sua equipe, nem o Elielton pediu desculpa antes de começar a falar, nem pedi desculpa para você e tal, então desculpa antes. Mas, gente, é muito assim, ó. O Jefferson tá falando, tá de boa, só lembrei que já fiz muito isso. Isso vai com a gente aprendendo no meio do caminho. Só que aí, pessoal, como é que eu monto um briefing? Eu separei em alguns passos. Primeiro passo, sempre que eu vou montar um treinamento, eu, Ademilson Júnior, eu me faço essas perguntas. Eu não tinha elas escritas, hoje eu comecei a escrever para trazer um pouco mais de clareza, mas eu pergunto, quem de fato eu quero atingir? Aí eu sempre penso, quando eu vou fazer como se eu estivesse montando um treinamento para sonhar aqui hoje, quem de fato eu quero atingir? Bom, eu quero atingir pessoas que estão ingressando no marketing multinível há pouco tempo, entre 6 meses e 1 ano, e que normalmente no meio do caminho aconteceu vários problemas e essa pessoa está um pouco desmotivada. Então, o que eu preciso é atingir essas pessoas. Júnior, por que você pensa que você precisa atingir essas pessoas que estão um pouco desmotivadas? Vocês são líderes da empresa. Você sabe que a empresa não é perfeita. Você sabe que muitas vezes aquilo que vocês sofrem nem sempre chega perto do que aquilo que as pessoas que estão mais abaixo vêm sofrendo por ter menos tempo, por ter menos resiliência, por ter menos experiência. E nem sempre a família apoia, nem sempre a pessoa sabe por onde começar. Às vezes a pessoa precisa ouvir alguma coisa para levar ela adiante. Então eu sempre penso que a pessoa que está na live, ela está ali porque ela quer um pouco de motivação. Mas eu não faço lives motivacionais. Eu vou falar a diferença disso, sobre eu passar motivação para a pessoa e eu fazer uma live motivacional mais para frente. E aí eu falo, para quem eu estou falando? Já respondi nesse tópico 1 e 2, né? São empreendedores que entraram dentro da Sonhar. Qual é o perfil cultural, social e educacional do meu público? Aqui vem aquela questão que eu dei de exemplo sobre falar como advogado para a pessoa que só entende gíria. Isso aqui, gente, eu vou dar um exemplo muito maior. Imagina você chegando para dar uma palestra numa ONG, e aí você chega para dar essa palestra numa ONG, e você chega para falar com jovens ali de comunidade, com aquele português extremamente formal. Não traz conexão.
E eu vou explicar isso daqui a pouco, porque não traz conexão. Então, se você sabe qual é o perfil cultural e socioeducacional do seu público, ou seja, grau de escolaridade, a forma como ele conversa, você já está com alguns caminhos andados. Qual é o momento socioemocional pelo qual o meu público está passando? Ou seja, aqui para vocês, falando de sonhar, isso é um pouco mais fácil. Bom, a rede está caminhando de uma maneira extremamente positiva, então é um momento socioemocional bom. Ah, a rede está caminhando pelo momento desafiador, então é um momento não tão socioemocional legal, né? Então é um momento mais difícil. Então você vai fazendo essas perguntas para você, e aí vai ficando mais fácil de responder. Aqui eu coloquei mais alguns passos. São mais 3 passos. Qual é o objetivo real da minha fala? Aqui a gente já começa a entrar sobre criação de tema. Sobre criação de tema. Ou seja, qual é o objetivo real da minha fala? Eu sempre penso o seguinte. Quando eu vou fazer um treinamento, quando eu vou criar uma live, essa semana eu estou resolvendo algumas coisas do meu casamento à noite e pedi para o Christian me cobrir. Mas se eu fosse fazer a live hoje, eu já mostraria para vocês aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. Sempre que eu vou criar uma live, eu penso assim, bom, o que eu pretendo atingir com o público? Ah, hoje eu preciso falar sobre dinheiro. Tá, beleza, eu preciso falar sobre dinheiro. Só que sobre dinheiro, o que eu preciso falar sobre dinheiro? Eu preciso que uma pessoa dali saia entendendo sobre dinheiro. Bom, eu preciso que a pessoa entenda a relação dela com o dinheiro, eu preciso que a pessoa entenda a relação que o dinheiro traz na vida dela, que é diferente a relação dela para o que o dinheiro traz. Eu preciso que a pessoa comece a parar de acreditar que o dinheiro é sujo. Aí eu venho e qual é o resultado que eu busco atingir com a minha fala? Ou seja, qual é o resultado final da live? Aqui eu vou sair do exemplo do dinheiro e vou entrar exemplo numa live de treinamento. Eu sei que o Jefferson tem um movimento Impactos 90 Dias. É isso, né, Jefferson? Impacto 90 Dias, é assim que chama. Eu sei que o Jefferson tem ali 90 dias de um treinamento. Eu não sei qual, eu não conheço a metodologia, mas é o que eu tenho certeza que após aqueles 90 dias, ele quer que a equipe dele fature mais, que crie mais líderes, e etc e tal. Então, qual é o resultado que eu busco atingir? Numa live de treinamento da Impactos 90 Dias, por exemplo, se o Jefferson está falando sobre cadastro de cliente, eu tenho certeza que o resultado que o Jefferson quer é que os clientes, que os líderes dele comecem a cadastrar mais gente no dia seguinte. Então, qual é o maior objetivo de todos, entende? Um é o tema e o outro é o maior objetivo. E o sétimo, meu público quer de fato me ouvir? Meu público quer de fato me ouvir. Júnior, por que você está colocando uma pergunta se o meu público de fato quer me ouvir? Eu sou uma pessoa que eu gosto de falar sobre um monte de coisa. Eu, Ademilson Júnior. Eu gosto de falar sobre empreendedorismo. Eu gosto de falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu gosto de falar sobre dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar sobre pegadinha que eu assisti no YouTube. Eu gosto de falar sobre filme que eu assisti. Sobre série que eu assisti. Eu gosto de contar a história da minha vida. Eu gosto de contar momentos engraçados da minha infância. Eu gosto de falar um pouco sobre política. Eu gosto de expressar minha opinião sobre futebol. Eu gosto de expressar minha opinião sobre várias coisas. Mas eu preciso saber se aquela pessoa que está ali, ela quer de fato ouvir a minha opinião ou não. Então, eu preciso falar sobre algo que aquelas pessoas elas querem ouvir. Imagina só eu chegar aqui hoje, abrir essa live e falar o seguinte: bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a importância do papel do líder na sociedade. E para começar, eu quero falar sobre as atitudes que o Bolsonaro tomou nessa semana, que foram um pouco irracionais e fez com que o Banco do Brasil e a Petrobras perdessem mais de 100 bilhões de reais de valor de mercado somente nessa última semana.
Talvez porque o Bolsonaro não pensou muito antes de fazer tal coisa, talvez porque ele achou que seria o melhor passo, mas vamos falar sobre os impasses socioculturais que isso trouxe para a gente. Tirando o Elielton, que fez assim, que está com a câmera aberta, quando eu falei assim, vamos falar sobre os impactos da ação do Bolsonaro, que ele fez assim, ó. Gente, eu tenho certeza que nenhum de vocês está aqui para querer saber minha opinião sobre aquilo que o Bolsonaro fez essa semana ou não fez essa semana. Se isso foi bom ou se isso foi positivo. Nem sempre as pessoas que estão ali para te ouvir num treinamento, elas querem ouvir a sua opinião pessoal sobre algum tema que você quer falar, mas não é relevante para ela. Entende? Sempre vai ter temas que você precisa pensar, bom, isso é relevante para o meu público, eles querem ouvir isso, eles precisam ouvir isso ou não. Eu posso chegar aqui e posso falar, gente, ontem à noite eu assisti o filme Mulher Maravilha, 1980, sei lá, e foi o pior filme de super-herói que eu já vi na vida. Gente, ninguém tá nem aí para a minha opinião para o filme de super-herói. Vocês estão aqui porque vocês querem me ouvir sobre uma mentoria de treinamento. E um grande erro da pessoa que não faz um briefing para uma mentoria de treinamento é falar sobre aquilo que o público não precisa ouvir. Sobre aquilo que é extremamente opinião sua. Entende? Tem um vídeo do Romário no YouTube e o Romário ele fala o seguinte. Estava tendo uma... Não olhei ainda, não dá spoiler. Desculpa. Tem um vídeo no YouTube que o Romário tá falando sobre um problema que ele teve com o Pelé. E aí o Pelé dá uma opinião sobre o futebol, que ele acha que o Romário deveria ser um atleta mais profissional e tal. E aí o Romário chega na frente das entrevistas, né, porque o Pelé estava criticando ele das noitadas e fala, gente, todo mundo sabe que o Pelé, como atleta, é o melhor atleta do mundo. É incontestável aquilo que ele fez. Mas ele falando, ele devia pôr um sapato na boca, porque o Pelé calado é um poeta. Ou seja, Pelé naquele momento ele achou que ele poderia dar opinião, e aí ele coloca a opinião dele para nem sempre as pessoas quererem ouvir. E aí ele acabou levando essa. Então, fazer um briefing te impede de passar uma saia justa como essa, de eu abrir a live aqui e dar minha opinião política. Vocês sempre vão observar que sempre que eu for dar minha opinião política, mesmo que ela seja totalmente contrária, eu sempre falo, gente, eu não sei qual é a opinião política de vocês aqui, mas eu vou falar sobre o Lula nesse momento. Ou seja, eu não estou me importando com o Lula, não estou me importando com o PT. Eu estou expondo um fato, e isso já aconteceu aqui na mentoria, de eu falar que o Lula era um excelente orador. Júnior, você gosta ou não do Lula? Isso não vem ao caso. Só que isso é a importância do briefing. Todo mundo entendeu a importância de fazer o briefing agora? E como fazer um briefing para o seu público? Vamos lá, gente. Chat ou abertura das câmeras, senão eu não consigo seguir em frente. Eu faço muito isso, Alinus, questão de momento, sabe? Tipo, teve um momento da mudança agora dos R$300, eu tive que ter uma visão, até conversei com o Thiago sobre, para levar para a equipe sobre aquilo. É algo que eles precisavam ouvir. Sim. Queriam ouvir também, né? E eu acho que a equipe tem que ter a mesma visão do líder que está mais tempo, então tem que passar a visão correta. Se eu fosse sem conversar com o Thiago, talvez eu fosse com a minha opinião e ao ouvir a dele eu consegui montar algo mais real. Agora, se eu passo a minha ideia para ele, depois eu falo com o Thiago, agora eu mudei de ideia, pessoal. Tá errado, entendeu? Eu acho que tem que ter essa pesquisa antes de fazer a tua reunião, né? Ou é isso mesmo. Tem que ter. É importantíssimo ter um briefing antes de qualquer coisa. Vamos lá. E aí, a gente fez o briefing, a gente montou alguma coisa, a gente começa a entrar num quesito que é a congruência. Ou seja, o que é a congruência? Eu coloquei aqui assim, congruência é a pista por onde caminha o comunicador. Seja e viva de forma coerente com o tema que você vai falar, pois isso gera credibilidade.
Júnior, como assim eu preciso ter congruência com aquilo que eu falo? Imagina só que você está aqui e você está com o seu nome sujo no SPC Serasa. Eu não sei se alguém aqui está com o nome sujo no SPC Serasa. Isso não é vergonha para ninguém, ok? Mas você arruma um emprego para trabalhar em um banco, para trabalhar, talvez, no próprio SPC, no Serasa. Talvez você vai trabalhar no Sebrae. E aí você vai fazer uma palestra sobre como manter o seu nome limpo, como ter uma boa pontuação de score, como ter uma vida financeira totalmente saudável. E aí você vai falar sobre ter seu nome limpo na praça e o seu nome está mais sujo do que pau de galinheiro. Isso não é congruente. Tem algo dentro de você que fica falando o seguinte: fulano, isso não é congruente, hein? Fulano, isso não é congruente. Você está querendo ensinar pessoas a ter o nome limpo e você não aplicou esses passos na sua vida. Claro, tudo tem uma jornada, tudo tem um caminho, só que você precisa ser congruente e viver exatamente da forma com aquilo que você vive e fala para as pessoas. Não adianta você chegar na sua equipe e falar o seguinte: olha, pessoal, a melhor forma de você cadastrar pessoas é assim, assim, assado, se você nunca cadastrou ninguém dessa forma. Você está falando porque você ouviu fulano de tal. Gente, acredita por experiência própria no que eu estou te falando. Aquilo que você viveu tem um peso muito grande na sua vida e na vida das pessoas. Ah, Júnior, mas eu estou no processo de limpar meu nome. Ótimo, mas seja verdadeiro. Não vire para as pessoas e fale: olha, porque quem tem o nome sujo é isso, aquilo, outro, blá, 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 e o seu nome está igual. A verdade sempre é extremamente importante. A verdade é extremamente importante. Eu sempre falo muito nas minhas lives, quando eu vou falar sobre foco, para as pessoas darem um passo de cada vez. Porque eu não falo para as pessoas visualizarem um Camaro, e aí chega no momento que as pessoas visualizam um Camaro, aquilo ela não tem nem como cair, não tem nem dinheiro para andar de ônibus, para comprar uma bicicleta. Eu não tenho um Camaro. Eu não posso falar para as pessoas sobre como é legal ter um Camaro. Então, eu sempre busco congruência. Quando eu vou falar sobre foco, quando eu vou falar sobre objetivos, quando eu vou falar sobre quadro dos sonhos para as pessoas, eu sempre falo para as pessoas: gente, você precisa ter um passo de cada vez. Você precisa ir um nível de cada vez. Quando eu falo nas lives: você quer bater imperial igual o seu líder de equipe? Ótimo, não desista. Mas lembre-se sempre que para você bater imperial, você precisa bater uma graduação de cada vez. Isso é falar de maneira congruente. Eu poderia chegar aqui e falar: pessoal, ao final dessa live aqui, vocês serão os melhores palestrantes do mundo. Só que tem gente aqui que nunca deu um treinamento. Tem gente aqui que nunca ministrou uma palestra. Como é que eu falo para a pessoa que vai ser a coisa mais fácil do mundo, sendo que é uma mentira? Entende? Você precisa, de fato, ter congruência. Mas, Júnior, ter congruência, para mim, é um pouco difícil, porque eu não sei por onde começar. Ótimo. Eu trouxe aqui, baseado num livro que chama Os 12 Hábitos Atômicos, que fala sobre as 9 regras da credibilidade e da congruência. Então, primeiro de tudo, você precisa ser sincero, honesto. Você precisa ser autêntico, ser você mesmo. E você precisa manter um padrão de quem você é em todos os momentos da sua vida. Júnior, como assim manter um padrão de quem eu sou em todos os momentos da sua vida? Imagina só que você cria uma mentira para passar para a sua equipe, para os seus liderados. E aí, quando você cria uma mentira, você precisa contar essas histórias mais vezes, né? Porque sempre vai ter um momento que você vai contar a mesma história.
Se aquilo não foi falado por uma experiência própria, porque você estudou muito, porque você aprendeu aquilo, uma hora essa história ela vai se contradizer em algum momento. Uma hora essa história vai se contradizer. Por quê? Porque você não é aquele padrão. Você criou aquele personagem para talvez mostrar para as pessoas ali algo que você queria mostrar. Só que aquilo, no momento, vai ter uma quebra. Acredita, a mentira nunca se sustenta. E quando acontece essa quebra, gera decepção. Então, para você ser congruente, fala daquilo que você está convencido. Quando você quiser comover alguém, primeiro esteja comovido. Júnior, como assim quando eu quiser comover alguém, eu preciso estar comovido por dentro? Gente, eu não consigo falar sobre algo muito triste. Por exemplo, deixa eu pensar aqui algo que eu não conseguiria ser a favor. Eu vou entrar aqui em opiniões políticas, ok? Só quero fazer um adendo aqui. Essa é a minha visão política e eu respeito a visão de todo mundo, ok? Ou melhor, vou em religião que é mais dolorido. Gente, eu sou uma pessoa que eu não sou católico. Eu sou cristão. Eu acredito em Cristo. Eu sou uma pessoa extremamente espiritualista. Eu acredito em Deus, gente. Eu acredito em Deus. Eu não acredito no resto. Eu acredito em Deus. E eu vejo centenas de pessoas que sempre querem arrumar um atalho para conseguir algo de Deus. Ah, Deus, porque se eu fizer isso, você me dá aquilo. Ah, Deus, se eu fizer aquilo, você me dá aquilo outro. Ah, Deus, eu vou fazer o bem porque você vai me dar o bem. Eu sempre vejo pessoas que vivem negociando com Deus. Gente, toda vez que eu vejo isso, eu fico pensando, gente, como alguém pode negociar com Deus? Como alguém pode pôr a culpa em Deus para tudo que acontece nesse mundo? Eu sou uma pessoa que, quando eu vejo isso, me causa uma revolta interna grande. Júnior, mas por que te causa uma revolta interna grande? Porque, para mim, gente, Deus já deu tudo para nós. Deus já nos deu sabedoria, Deus já nos deu poder de respirar, Deus já nos deu aqui a força de vontade, o espírito, 24 horas, igual deu para todo mundo. Júnior, eu não acredito em Deus. Quem deu isso foi o universo. Ótimo. Só que eu acredito que Deus já fez tudo isso para a gente. E eu ainda preciso ficar negociando com ele. Ó, Deus, se você me dá tal coisa, eu vou fazer tal coisa. Não, para mim não funciona assim. Então, toda vez que eu vejo as pessoas falando isso, terceirizando a culpa, eu não fico comovido. E eu não consigo colocar a responsabilidade em Deus sobre as minhas coisas, entende? A responsabilidade é minha. Então, aqui, ó, fale ao coração das pessoas. É o próximo passo. Eu estou falando de coração aberto aqui. Eu estou dando um exemplo para vocês que eu não consigo me comover com historinha de gente chegando e dando desculpinha para mim. Ai, Júnior, mas eu não fiz porque aquilo estava muito difícil. Ai, mas se Deus tivesse provido tal coisa, para mim seria mais fácil. Gente, eu não consigo acreditar nisso. Eu não consigo acreditar. E aí, ó, fale que de fato é importante ao ouvinte. Eu já expliquei isso lá no briefing. Sempre que possível, tenha referências bibliográficas à mão e planeje o que vai falar, porém que seja livre na forma. Sempre que eu vou fazer uma live de treinamento na Sonhar, eu vou mostrar isso para vocês, a live é milimetricamente planejada. Sempre que eu vou fazer uma live aberta ao público. Por quê? Porque eu não tenho interação. Eu não posso perguntar para a pessoa se ela está ouvindo e se ela dá uma opinião diferente, eu posso entender a opinião dela. Então, é uma live milimetricamente controlada. E aqui é uma live que está planejada, mas eu estou falando de uma maneira livre. Então, vocês precisam muito entender a importância da congruência sobre qualquer treinamento. Agora, nós vamos falar... Olha, tem gente entrando na sala agora. Opa, caramba. Agora a gente vai... Prestem bem atenção, pessoal. Lembra, eu estou dando conteúdo na live de hoje, mas eu estou explicando sobre como você montar um treinamento. Então, aqui tem mensagem no chat. Roseli está falando verdade.
Obrigado, Roseli. Vamos lá, pessoal. Júnior, você falou sobre congruência. Como é que eu busco ter congruência no treinamento? Primeiro, seja parecido com o que você vai falar ou adequado para quem você vai falar. Seja sua roupa, seja seu acessório, seja seu cabelo, sua barba, sua maquiagem, seu estilo, sua linguagem, que eu falei no briefing. Imagina eu chego para dar uma aula de mentoria para vocês aqui hoje e eu tô sem camisa, com um cigarro na mão, e aí, eu nem fumo, tá, gente? Mas eu só tô indo ao extremo para que vocês entendam a importância. E aí eu tô aqui sem camisa, com cigarro na mão, com uma Heineken do meu lado, e eu tô aqui. Hoje a gente vai aprender a importância de dar um treinamento. Aí eu tomo minha Heineken. Gente, qual é a credibilidade que eu passo? Nenhuma. Nenhuma. Não adianta. Você não vai chegar num lugar e que a pessoa tá de uma forma, você não vai conseguir ter credibilidade naquela pessoa. Imagina só. Eu não sei. Ai, tem chat aqui aberto. Preciso deixar o chat aberto. Não estou ouvindo bem. Carla, eu acho que é seu áudio. Você precisa aumentar um pouco ele. Tá? O pessoal está falando que está normal. Imagina, você chega numa missa. Aí, de repente, o padre está ali para dar a missa. O padre, ele tem cabelo longo, ele tem dread, ele está vestido com uma roupa totalmente diferente, com uma camiseta regata, long line, chinelão de dedo havaiana, e aí ele chega, a primeira coisa que o padre fala, paz do Senhor, galerinha. Hoje nós vamos falar aqui sobre Jesus. Você vai olhar para o padre, você vai dar risada. Porque aquele estilo do padre não é congruente com aquilo que você está ali para buscar. Nossa, Júnior, mas você sempre dá exemplos tão extremos? Gente, imagina você participando de uma reunião de treinamento com a sua equipe e você não está pronto para dar um treinamento. Imagina você vai falar sobre a qualidade, a importância de estar bem vestido e você está com uma blusa que está com um rasgo aqui do lado da gola. Gente, você precisa ser congruente com aquilo que você quer falar. E você precisa entender uma coisa muito grande. E aqui é no próximo slide. O seu público, ele precisa, o seu público, preste atenção, ele precisa que você se pareça com ele ou que ele te veja em quem ele quer se tornar. Isso é um princípio base de qualquer coisa. Se você vai fazer uma live de treinamento, você precisa ser a referência para o seu público. O seu público precisa ver em você algo que ele quer se tornar. O seu público precisa ver em você a liberdade que ele quer ter, o líder que ele quer ser. Então, você é o reflexo direto na sua equipe. Esses dias para trás, eu não sei com quem foi, e se foi com alguém que está aqui na live, não quero entrar nesses méritos, ok? Alguém falou no grupo dos imperiais, a sua equipe é reflexo do seu trabalho como líder. E aí a pessoa não gostou. A pessoa falou, não, se a minha equipe fosse reflexo do meu trabalho, a minha equipe estava muito mais longe, porque eu trabalho muito, assim, sabe? Eu concordo que a equipe sempre vai ser o reflexo do líder. Só que, nessa consideração ali, a pessoa que falou, minha equipe não é meu reflexo, porque se fosse, seria assim. Talvez aquela pessoa que pontuou aquilo, ela não saiba expressar bem o que ela quer da equipe dela. Talvez ela não saiba se comunicar de uma maneira exata. Se ela conseguir se comunicar de uma maneira mais clara, a equipe dela vai começando a se tornar e se modelar nela. Eu vou entrar mais para frente em princípios de modelagem para vocês. Só que a pessoa precisa, de fato, entender isso. Sempre que você vai dar um treinamento, aquelas pessoas estão se enxergando em você. Elas estão se parecendo, elas querem chegar naquilo que você quer falar. Então, você precisa ter todo esse cuidado. Eu nunca vou chegar no Instagram
Eu nunca vou chegar no Instagram para fazer uma live de treinamento e falar o que eu realmente penso do Lula. Gente, porque tem gente do Brasil inteiro. Tem gente que recebe, está na live do Instagram, que recebe Bolsa Família, que na época que foi criado pelo Lula, foi a melhor coisa que aconteceu na vida dessas pessoas. E aí você imagina eu chegar e dar minha verdadeira opinião que eu tenho sobre o presidente Lula. Não é uma opinião muito positiva, tá, gente? Para vocês estão aqui. Gente, eu não consigo. Se eu fizer isso, eu vou dar um tiro no pé da empresa. Porque as pessoas estão ali, estão me vendo como uma referência, e eu vou dar um tiro no meu próprio pé. E no pé da empresa, que é pior de tudo. Então, você sempre precisa entender isso. As pessoas precisam enxergar em você quem elas querem se tornar. Elas precisam enxergar você a referência como tema. Gente, até aqui, vocês estão com dúvida de alguma coisa? Pode falar. Pode usar o chat aí, por favor. Para mim tá de boa. Tá. Vocês estão percebendo que hoje a live está sendo diferente. Não está sendo da forma como eu conduzo normal, porque eu estou explicando muita coisa. Eu, particularmente, não gosto de fazer live assim. Só que é importante que vocês entendam isso para que vocês não cometam alguns erros. Gente, eu já fiz tanta besteira. Eu já fiz tanta besteira em treinamento. Então, assim, eu estou com dúvida a respeito aí. Você falou sobre o líder, o que o líder tem que espelhar em você. Carla, vamos lá. Eu acho que eu entendi a sua pergunta. Se eu tiver falado sobre outra coisa, você pergunta de novo, tá bom? Se não tiver entendido, você abre o microfone e faz a pergunta. Vamos lá. Sempre que você vai aplicar um treinamento, Carla, a pessoa que está te ouvindo, a pessoa que está te ouvindo do outro lado, ela precisa olhar em você e ver um espelho nela. Como assim um espelho nela? Talvez seja um espelho no futuro. Talvez seja um espelho de que se você conseguiu, ela pode conseguir, talvez. Talvez seja um espelho de olhar para você como um padrão de referência a ser seguido. Como assim? Você, como interlocutora, você como oradora, você como treinadora da sua equipe, ou talvez da empresa, ou de outras equipes, você sempre precisa ser uma referência. Para ficar mais fácil, responde para mim, Carla, você tem filho? Estou esperando a Carla responder aqui. Se não tem, ainda assim dá para entender. Toda mãe, ela é um padrão de referência para os filhos. Todo pai, aí ó, falou que tem 3. Todo pai é um padrão de referência para os seus filhos. Antes de você ser líder dentro da Sonhar, Carla, você é líder dentro da sua casa. Você é um espelho para os seus filhos. Então, se você é uma pessoa que fuma, eu sinto te dizer, mas os seus filhos vão achar que é normal eles fumarem, porque eles estão vendo você fumando no dia a dia. Então, isso é um espelho direto para o seu filho. Imagina você fumando, e aí o seu filho te pergunta: ah, mãe, fumar é bom? Aí você vai lá, fuma, vira pro seu filho: não, filho, fumar faz mal, não pode fumar não, tá? E fuma de novo. Não é congruente, lembra? Aí entra na etapa da não congruência. Então, você sempre precisa ter isso bem claro dentro da sua mente, que sempre que você está aplicando um treinamento, você é a referência máxima ali naquele momento. A sua palavra, a pessoa precisa entender aquilo com clareza e enxergar. Então, como mãe, por exemplo, você falou que tem 3 filhos. Se você é uma mãe que passa valores para os seus filhos, e eu tenho certeza que você é uma mãe que passa valores para os seus filhos, os seus filhos terão um norte. Agora, se você não tem valores para passar para os seus filhos, muitas vezes eles vão ficar perdidos, porque ele é o padrão de referência. Eu acho muito engraçado quando algumas pessoas, principalmente para cá, para o lado de São Paulo, criticam
as pessoas que vivem no morro lá no Rio de Janeiro, falam, no Rio de Janeiro só tem bandido em cima do morro, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. E aí, por que essas pessoas têm outra opção? E eu falo, gente, você não sabe como é a vida dessa pessoa para ela ter entrado no crime ou não. Você não sabe qual foi o espelho que ela teve. Entende? Uma pessoa que cresce num morro só vendo droga, arma, violência, como se fosse a coisa mais normal do mundo, para ela virar um bandido é uma coisa totalmente normal. É o ambiente que ela viveu, entendeu? Às vezes a gente pode entrar numa discussão mais filosófica e falando, mas tem muita gente que mora lá e é honesto, que não seguiu o crime. Ótimo, mas são pessoas que tinham outro espelho na sua infância. Não tinham esse espelho. Então, sempre que o assunto é treinamento, você precisa ser um espelho para outra pessoa. Pode fazer a outra pergunta, Carla. É bom que a gente vai fechando esse bloco aqui para eu ir falando sobre a montagem. Quebre o microfone, Carla, para você fazer a pergunta. Mais fácil, né? Tenho, porém, nem todos têm a mesma garra. Boa tarde. Sim. Então, a minha próxima pergunta é assim, por que às vezes, igual você falou aí, a gente tem que ser o espelho, né, dos nossos líderes? Mas por que às vezes a gente passa o líder, ou às vezes a gente marca um treinamento com o líder, e o líder não tem aquele compromisso, né, de comparecer, de procurar saber, entender o que a gente está querendo passar para aquele líder? Excelente pergunta, Carla. Carla, tem uma frase que é muito legal que fala o seguinte: você não consegue ajudar quem não quer ajuda. Você é o espelho. Eu estou fazendo uma live para 150 pessoas no Instagram. Você acha que das 150 pessoas que estão ali no Instagram semanalmente, ouvindo eu, ouvindo o Christian, o Robert, daquelas 150 pessoas, quantas você acha que está prestando atenção? Quantas você acha que não está ali só para fazer volume, para mostrar para o líder da rede? Tem muita gente que está ali para fazer volume. Tem muita gente para falar, tô aqui, apareci. Às vezes o celular está aberto na live e ela está assistindo a novela, por exemplo. Só que o que você tem que ter sempre na sua cabeça, como líder, que a sua responsabilidade é ser o espelho e passar o melhor. Agora, o que a pessoa que está ali vai fazer com aquilo que você passou, você não pode fazer por ela. É o mesmo exemplo que eu dei sobre a pessoa que delega a vida inteira na mão de Deus. Tem muita gente que eu conheço que fala o seguinte: se Deus quiser eu vou ganhar um carro novo. Mas a pessoa não vai batalhar para comprar um carro novo. Entende? Essa semana, foi muito legal o exemplo que a Andressa deu no grupo, que ela mandou, falando do sonho dela, da casa dela. E foi incrível, foi muito top. Só que, gente, aquilo era o sonho dela, ela batalhou e conquistou aquilo. Agora, quantas pessoas você conhece que tem o sonho de ficar rico e não tem nem mesmo o compromisso de acordar cedo para fazer uma caminhada, para estudar um livro sobre finanças? Então, o que eu estou querendo te dizer é, você tem o compromisso com o público, só que você não tem controle sobre o que o público leva. E aí a gente vai entrar sobre a frustração, mas a frustração é na próxima aula de mentoria, onde eu vou falar sobre os medos da gente se expor. Eu sei que é frustrante. Pode falar, Eliel. Em cima disso que a Carla falou, eu trabalho muito em cima dos números. Eu trabalho em cima dos números, por exemplo, tá? Hoje, para tu ativar uma pessoa, tu cadastra 10, 5 agenda e 1 paga. O líder é a mesma coisa. Tu vai treinar uns 10, 5 vão crescer até um certo nível, 4 vão desistir e 1 vai ficar. Então, tu tem que ter esse entendimento. O que tu não pode fazer é se frustrar com que eles vão desistir. E tem que entender que a cada um que desiste, tá chegando mais perto daquele que vai ficar contigo. E entender que esse negócio é de médio e longo prazo, não é curto prazo. E é normal, faz parte. Show. Mas aí entra num aspecto de se frustrar e não no aspecto da comunicação, tá? Carla, então vamos lá. Sobre a frustração, no final eu vou fazer algumas perguntas para vocês sobre como está sendo a mentoria e como eu prossigo daqui em diante, tá? E a gente pode trabalhar sim a frustração juntos aqui, não tem problema algum. Só que sobre o aspecto do comunicador, você precisa entender que você é o espelho.
seja o espelho para 1 ou para 50. Tem uma frase que eu levo como um lema, assim, para mim, sempre que eu vou fazer um treinamento. De 150 pessoas que tá ali, se uma pessoa ouvir o que eu estou falando e aplicar aquilo na vida dela e aquilo mudar a vida dela, para mim tá bom demais. Entende? Porque... Pode falar, Carla. A respeito que você tinha comentado aí, que alguém comentou a respeito de liderança no grupo, acho que foi até eu que fiz um comentário lá, né? Eu não lembro. Porque meus líderes, eles não espelham muito em mim. Tipo assim, eu penso, o meu modo de pensar, se eles espelhassem no que eu faço, no que eu passo para eles, no que eu aprendo, eu acho que a equipe andaria melhor. Carla, eu posso ir te fazendo uns questionamentos aqui? Tudo bem para você? O intuito é te ajudar. Sim, tudo bem. Tá. É bom que vocês prestem muita atenção nisso, pessoal. Carla, você aprende bastante. Só que uma coisa é sua garra, certo? Você tem uma garra interna Sim. sua. Ok. Os seus líderes têm a mesma garra? Não. E qual é a frequência que você Não é todos, né? E qual é a frequência que você estimula a garra dos seus líderes? A frequência da garra é trabalhar todos os dias, movimentar todos os dias, não parar. Eu sei. Como assim? Mas qual é a frequência que você estimula isso neles? O quanto você passa isso para eles? O que eu passo... É isso que eu estou te falando, aí. O que eu faço, eu queria que eles fizessem também. Okay. Porque, tipo assim, às vezes um líder entra, ele já entra com pensamento negativo. Eu já explico para ele, olha, se você for entrar com pensamento negativo, nem entra. É isso que eu passo para ele. Por quê? Porque você já está entrando com pensamento, se dá certo, se não dá certo, tudo bem. Não. A pessoa ela já tem que entrar no negócio já pensando que vai dar certo. Uhum. Então, meu ponto meu modo de pensar e meu modo de ver as coisas é assim. Mas, Carla, então, assim, no dia a dia, o que eu faço... No dia a dia, o quanto você mostra para esses líderes o que você faz? Você fala em termos do trabalho? Do que Em termos de trabalho, de dedicação, isso. Quanto você mostra para eles? Eu sempre estou presente, sempre estou praticando, sempre estou postando. Tudo que eu posto no Facebook, eu posto no grupo dos líderes ensinando, falando para eles que eles têm que trabalhar, que é dessa forma que tem que ser feito. Posto todas as minhas franquias que eu fecho, eu posto também para incentivar eles, entendeu? Uhum. Carla, e compartilhar suas dificuldades? Você compartilha? Sim. Compartilha. Quando eu tenho uma dificuldade, quando tem um comentário não é adequado no Facebook, eu posto no grupo também, falando que a gente vai deparar com esses momentos. Quando eu recebo não, ou quando eu recebo elogio do cliente, sempre estou postando. Carla, mas e as suas dificuldades? Quando eu falo as suas dificuldades, eu estou querendo dizer mais ou menos assim. Você, Carla, acorda todo dia motivada a sair da cama? Eu, Ademilson, não acordo. Não. Tem dia que eu não quero levantar da cama por nada. Sabe aquele dia que eu quero dormir o dia inteiro? Ficar na cama ali, com o ar-condicionado ligado e tal. Mas eu levanto. E tem algo... Então, rapidinho, Carla. E tem algo que me motiva a levantar. Uhum. E aí, Carla, como você falou, mas os meus líderes, eles me frustram às vezes, porque eu passo muita coisa para eles, mas eles não fazem. Mas às vezes o seu líder está vendo você cadastrando, tal, trabalhando muito forte, mas às vezes uma maneira de você se conectar com o seu líder é pondo também essa dificuldade. Gente, hoje para mim eu pensei em desistir, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, e aí vai entrar muito na jornada do herói, que foi a primeira sessão de mentoria.
eu tive esse problema, eu tive essa dificuldade, eu tive isso. Porém, quando tudo isso estava acontecendo, uma única coisa vinha na minha cabeça. Isso, aquilo, todo o trabalho, toda a construção, todo o fruto do futuro, etc. e tal. Você não tem controle sobre seus líderes. O que você pode, Carla, é tentar passar para eles o máximo possível sobre você. Só que tem muita gente que passa o máximo possível sem gerar conexão. Só passa as glórias, mas não passa as dificuldades. Vamos pegar um exemplo no futebol. Se a gente pegar um exemplo no futebol, você está ali no campo, você está ali, você não quer correr. De repente você vê um amigo seu que acabou de arrebentar a cabeça inteiro, só que ele está ali correndo com a cara sangrando. Isso vai te motivar a correr. Isso vai te motivar, porque você está vendo, pô, o cara está ali todo machucado, o cara está ali todo quebrado, e eu vou para cima. Quando eu falei para você, só para pontuar, quando eu falei assim, às vezes a pessoa não consegue expressar tão bem o que ela quer da liderança dela. Se isso foi para você, Carla, comece a pensar, e eu posso te ajudar nisso, não tem problema algum. Pode me chamar depois no direct, se preferir, ou se quiser continuar aqui nesse momento, a gente faz isso. Mas o que você de fato quer passar para os seus líderes? Responda para você mesmo. Aquilo que você quer, a garra que você quer passar, você está conseguindo passar com clareza para eles? Não, acho que não. Se tiver também e não tiver acontecendo, é aquilo que eu falo, o Elielton postou hoje também, falou agora. A frustração é um negócio que a gente vai trabalhar, mas eu sempre faço uma pergunta. Você está conseguindo passar, de fato, aquilo que você quer? Mas assim... Pode falar. Carla? Mas assim, você fala... quero no futuro, o que eu quero na sonhar, assim, você fala? Não somente isso, Carla. Não somente isso. Um líder, quando ele vai ser um espelho, ele não passa só as coisas boas, os louros. Ele passa muitos momentos de dificuldade dele também, porque os momentos de dificuldade entram muito na congruência no que eu estou falando. Porque quando você é uma líder e você tem vários momentos de dificuldade e você passa essas dificuldades para as pessoas, por exemplo, eu acho que foi você que falou ali, mas alguns não têm tanta garra, tal. Quando você passa que mesmo com tanta dificuldade, uma forma como você encontrou mais garra, uma forma como você encontrou o seu porquê, quando você conta a sua jornada do herói, isso vai trazendo conexão e as pessoas começam a se espelhar em você. Porque nem sempre a sua dificuldade é a mesma dificuldade do que a do Edivaldo, ou a mesma dificuldade que a Pamela, ou a mesma dificuldade que a Roseli. Só que, às vezes, a forma como você encontrou a solução para sair daquela dificuldade vai inspirar o seu líder para que encontre a solução para sair da dificuldade dele. Entende? O que importa é você ser um espelho para eles, principalmente no momento da comunicação. Você conseguiu entender, Carla? Sim, consegui. Você ainda está com alguma dúvida? Por exemplo, eu esqueci o nome. Júnior. Júnior, eu entendi, sim. Mas é um exemplo. Eu mesmo estou passando por um momento difícil na minha vida, porque grávida, né? Estou grávida vai fazer 3 meses, então eu estou passando uma fase difícil de enjoos. Tem dia que eu levanto que eu não quero nem trabalhar. Mas é o meu dever de todos os dias estar levantando e atendendo os meus clientes, atendendo os meus líderes, que estão entrando, que precisam de suporte. E nem por isso eu parei, porque eu estou, como se diz, aguentando nada. Estou aguentando nada mesmo.
Se fosse por mim mesmo, meu eu parava, porque estou numa fase muito difícil. Aí a gente pega uns líderes assim que a gente fica frustrado, né? A gente fica desanimado, a gente tenta buscar outros, né? Porque pega aqueles líderes que a gente fica desgastando a gente, porque muitos líderes desgastam a gente. A gente está ali insistindo, a gente está ali falando para ele do negócio, mostrando para ele que ele tem que fazer o negócio, que as coisas não é assim, que as pessoas acham que vai entrar e vai ganhar dinheiro. E não é assim, tudo tem seu preço. Ademilson, posso falar? Pode, rapidinho, deixa só a Carla terminar, Tá, por favor. tá bom. É para Carla mesmo que eu quero falar. Eu já passei pelo que ela está passando ali. E Posso falar então? Pode falar. Aqui, Tá, Carla, Carla, primeiro... rapidinho, Pam. Aqui, Carla, vai entrar um ponto muito importante. Eu posso falar para você sobre vulnerabilidade, sobre dificuldade, sobre fraqueza. Mas eu acho que quando o assunto vai ser congruência, a opinião da Pamela aqui e das outras pessoas que são mães, que estão aqui nesse negócio, vai fazer muito mais sentido para você do que a minha própria opinião, tá? Porque aqui entra exatamente naquilo que a gente está falando. Eu posso te falar sobre garra, sobre superação e tal, mas eu acho que nesse aspecto, essa seria a minha resposta para você. Eu posso te ajudar sobre garra. Agora, sobre esse trabalho de liderança, eu ia abrir para o pessoal dar opinião, porque eu acho que isso aqui que importa. Pamela, por favor. Então, assim, ó, Carla, o porquê eu entrei na Sonhar foi depois do que eu passei com o Matheus, o meu filho, né? Tipo, eu tava grávida, desempregada, sem renda nenhuma, dependia do SUS, sabe? Chegou ao ponto do médico mandar eu me despedir do meu filho, né? Por ter, tipo, passei por uma negligência. Eu não tinha dinheiro para uma cesárea, e eles tiveram que seguir o protocolo do SUS, e eu não tinha maturidade e eu não tinha questão financeira. Eu tô vendo, tipo, um pedidinho de socorro dentro de ti, tu tá bem, né, dá para ver que tu tá bem sentimental, triste, ruim, né, um sentimento ruim. Vamos pensar no modo assim, ó, poxa, ainda bem que tu trabalha na Sonhar, que tu não precisa sair de casa. Se tu trabalhasse num local tradicional, tu ia ter que levantar e ir trabalhar, né? Tipo, querendo ou não. Aqui tu falou que tem dias que tu não, nem dá vontade de trabalhar. Mas que bom que tu trabalha só em casa e com o celular, sabe? Isso é muito bom. E eu já passei por líderes que também eles não me viam como líder. E isso me frustrava muito, sabe? E com o decorrer do tempo eu aprendi que líder a gente nunca precisa falar, olha, eu sou tua líder. Eles têm que ver a gente como líder, né? O líder, ele mostra o caminho. O chefe, ele diz que é chefe. O líder não diz que é líder. Então, eu aprendi que eu mostro o resultado com o meu próprio resultado. Eu não preciso dizer para o meu líder abaixo, olha, eu bati a graduação. Não, na hora do reconhecimento, que alguém vai me parabenizar ou vai sair meu banner, e automaticamente o teu líder que não está fazendo, ele vai dizer, nossa, mas como o meu líder está crescendo se eu não estou fazendo? Ah, mas Pamela, eu não tenho ninguém que faça comigo. O que eu faço? Recomeça, faz de novo. Eu já recomecei várias vezes. Então, começa a trazer novas pessoas. Faz de conta que tu não tem aquelas pessoas ali. Dá o teu suporte e começa a trazer novos líderes. Eu já passei por isso, já tive que recomeçar. Já me senti inútil com o pessoal que trabalhava comigo, sabe? E quando eu entrei no grupo de Imperial, que eu era presidente, eu fui muito apedrejada. Tipo assim, ó, muito mesmo, que eu era uma baba-ovo do Thiago, que eu não chegaria a lugar nenhum. Se eu tivesse dado ouvido para essas pessoas, eu tinha desistido, porque eu me senti inútil. Mas eu não, eu recomecei de novo, sabe? Eu disse, não, eu vou recomeçar, o meu resultado depende só de mim. Se o meu líder abaixo não quer fazer comigo, beleza, o meu líder acima não conta ponto para mim, então eu vou fazer. Só tu não pode deixar a carga negativa de, ai, tô ruim, não vou fazer, sabe?
Tu tem que dizer, nossa, que bom que eu não preciso sair de casa para trabalhar. Que bom que eu só vou usar as mãos para trabalhar na Sonhar, sabe? E hoje eu tenho um resultado assim, ó, que eu só agradeço a Deus, porque hoje, se eu tivesse um filho, eu teria condição de pagar uma cesárea através das bonificações da Sonhar, né? E coisa que há 3 anos atrás eu não tinha R$1.000, sabe? R$1.000 eu não tinha, meu Deus, R$1.000. E hoje, né, eu ganho mais de 10 mil aí só com a Sonhar, em 3 anos de negócio que eu conquistei. Ontem até falei pro pessoal que foi o dia mais feliz para mim, que ontem foi meu aniversário, e muitos, eu não dei conta de agradecer o pessoal, porque ontem eu fui muito assim, ó, parabenizada, sabe? Muitos líderes assim que eu nem conhecia vieram me dar parabéns, até líderes do próprio Imperial. E isso me mostra que, sabe, tem que continuar não dando bola para ninguém, sabe? É tu e Deus, tu e a tua fé e pronto. Ah, mas tá ruim para mim? Se tu parar, é fracasso. Como é que o livro que eu falei? Tu tem que saber quando o fracasso ele é para te empurrar para o teu crescimento. Porque não existe bem dizer fracasso, existe aqueles que desistem, né? Então, tá grávida, tá enjoada, pensa que tu só precisa do celular para te trabalhar. E isso vai usar de motivação para os próximos líderes que entrar. Tu vai dizer, olha, eu tinha tudo para parar, mas eu tô grávida e eu tô recomeçando. Nossa, o teu testemunho, até o final da tua gravidez, tu já formou líderes melhores do que tu já tem. Pode ter certeza disso. Carla, para a gente finalizar aqui e seguir, eu vou te deixar um livro aqui para você ler, tá? Uma dica de livro. Eu vou escrever aqui para todo mundo ficar fácil. Chama A Coragem de Ser Imperfeito. Eu escrevi o nome do livro no chat. Júnior, eu estou sem dinheiro para comprar esse livro agora, tal, eu não tenho hábito de leitura. Procura no YouTube audiobook, dessa forma que eu escrevi, e aí escreve o nome do livro. Leia esse livro, vai ser importantíssimo para você nessa sua trajetória, nesse seu ponto de jornada, tudo bem? Obrigada, tá? É nóis. Elielton, você falou que quer pedir opinião, já foi, quer pedir depois, como é que é? Vai falar agora? Rapidinho. Só para um adendo para Carla, bem rapidinho. Carla, eu já fiz minha rede umas 5 vezes, tá? Nesses 3 anos. Então, o primeiro ano e o segundo ano tu aprende, tu faz, tu erra, tu refaz. Os líderes não te dão muita bola, mas vai aparecer as pessoas certas. Eu acredito na lei da semeadura. Tudo que tu planta, tu vai colher. Então, desistir não tem que estar no teu vocabulário isso, entendeu? Porque se tu desistir, tu vai ser uma líder como teus líderes são para ti, só que tu está sendo para a pessoa que está acima de ti. Entendeu? Tu vai ser igual aos que estão embaixo. Então, tu não quer ser igual a eles, né? Tu quer ser uma pessoa diferente. Então, continua. Tá bom? Referente ao que a gente perguntar é o seguinte. Eu estou fazendo um estudo de venda, tá? E a venda, ela mostra o quê? E eu entro nesse assunto que a gente estava falando dos líderes aí. A venda, tu não pode vender o trabalho que a pessoa vai ter. Por exemplo, quando tu vai vender para a pessoa a barriga chapada, mas tu não vai vender para ela quantos abdominal tem que fazer. Né? Tu vai vender para ela o que a barriga chapada vai proporcionar para ela. Vai proporcionar para ela uma praia, as menininhas olhando para ele e tal, entendeu? Vai proporcionar mais saúde. Então, é o que vai proporcionar, os resultados que a barriga chapada vai proporcionar para a pessoa. É isso que tu vai vender. Aí a pessoa entrou, por exemplo, comprou teu curso, ela comprou o curso, no curso vai ter os abdominal que ela tem que fazer para ter a barriga chapada, para poder ter uma saúde, etc. Então, quando a gente vai conversar com o líder, essa parte de mentoria, treinamento, tem que mostrar para ele qual que é o propósito dele dentro desse negócio. Qual que é o sonho dele que está engavetado? O que ele quer mudar na vida dele? Quanto a mais hoje dinheiro ele quer ganhar por mês? E trabalhar em cima disso. E isso é no individual que tu trabalha. Não é num todo, sabe? Só passando parte técnica e etc. Não. Ou passando parte teórica que tu acha que eles devem ter aquilo ali, mas cada um está num processo. E tu precisa saber disso deles. Tu tem que saber as dores e os sonhos. Entendeu? E lidar no individual com cada um. Eu acho muito importante a reunião em grupo, mas eu acho mais importante ainda o alinhamento individual. E daí tu tem que estar munido de informações para poder lidar com cada um.
Não é que tu vai virar um psicólogo, um coach, não. Mas isso é obrigatório, você aprender, fazer isso na tua vida e trabalhar na vida das pessoas que tu tá liderando. Né? Eu trabalho muito em cima de 5 saúdes, que é a saúde espiritual, mental, saúde física, saúde familiar e saúde financeira. Eu trabalho muito em cima das 5 saúdes. Todo mundo deveria trabalhar, entendeu? Só que as pessoas nem sabem dessa saúde, nem sabem que a gente tem que cuidar de forma homogênea todas elas. E você precisa aí criar alguns trabalhos, alguns conteúdos e ir passando isso ao longo dos meses, das semanas aí para o teu pessoal. E no individual, sabendo em qual fase eles estão de entendimento do assunto. Né? Trabalhar no individual, é só uma dica aí. E eu queria ver contigo se eu tô certo, entendeu? Tu também estuda, né, sobre isso. Show, Elielton. Parabéns. Perceba uma única coisa. A nossa mentoria aqui, ela está seguindo um processo de jornada, certo? Nós aprendemos, primeiro de tudo, jornada do herói, depois jornada do mentor, e depois da jornada do mentor, nós realizamos uma ferramenta aonde você se encontrava. Uma ferramenta que foi forte. Algumas pessoas me mandaram mensagem falando eu estou passando mal. Outras pessoas já tinham feito. Então, a gente está vendo um processo. Primeiro, você aprende a contar uma história. Depois, você aprende a contar a história sobre superação. Depois, você encontra onde está superando. E agora, você está aprendendo a passar esse conteúdo para outras pessoas. Na sua vida como líder, é exatamente isso. Você nunca vai... Eu vou dar um exemplo que aconteceu esse final de semana. Um amigo meu veio em casa me oferecer um jogo de panela que custava 10 mil reais. Quando eu descobri que era panela, eu dei risada na cara dele. Eu falei, gente, panela que custa 10 mil reais, você é louco. Eu não quero isso na minha vida. Quando ele chegou aqui em casa, ele não me vendeu uma panela. Ele me vendeu um jogo de saúde. Tudo bem, ele não conseguiu me vender, porque graças a Deus eu tenho a Rafaela na minha vida, não deixou eu pagar 10 mil numa panela. Mas ele me vendeu a saúde que aquela panela estava me trazendo. Entende isso? Então, você sempre vai pelo benefício. Ele não virou para mim e falou, não, porque essa panela aqui custa 10 mil e ela não queima a comida. Não, ele falou sobre nutrientes, falou sobre a qualidade de vida, e blá, 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 blá. Todas essas outras coisas. Então, você sempre vai falar sobre os benefícios. É claro que, como líder, você precisa orientar os percalços que acontecem no meio do caminho. E isso acontece para a gente precisa ter pessoas para quem a gente expõe. Eu tenho momentos que eu estou num pico de estresse muito grande, que eu estou com alguma dificuldade. E eu tenho pessoas no qual eu chego e falo, olha, cara, eu sei que você me entende, assim, acessado, eu sei que o Christian está ouvindo aqui a live, ele já me mandou mensagem. Essa semana mesmo eu falei pro Christian, Christian, cara, faz as 2 lives essa semana, pelo amor de Deus. Senão, eu vou trazer discórdia dentro do meu relacionamento aqui dentro de casa, porque eu estou para explodir com isso, com os detalhes finais do casamento, entende? Mas por quê? Porque eu sei que ele entende aquilo que eu estou passando. Então, o papel do líder é orientar uma pessoa que já passou, que está vivendo aquilo que você já viveu. Então, por isso, a jornada do mentor. Vamos fechar aqui e voltar para o conteúdo. Combinado? Belton, parabéns pelo estudo de venda. Fechou? Vamos lá, gente. Agora nós vamos falar sobre etapas de um treinamento. Primeira coisa, eu tenho certeza que várias pessoas já leram esse slide e leram aqui. Faz um final aqui se não for ter venda. O que eu estou querendo dizer com isso? Porque todo treinamento, você pode vender algo no final. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de vender em palestra. Eu gosto muito de fazer pitch de venda. Porque eu acredito que em todo treinamento, você traz uma emoção para as pessoas. Eu vou entrar depois no lado emocional junto com vocês sobre como trazer essa condição emocional, mas quando a pessoa está emocionada, quando a pessoa está envolvida, a pessoa abre a carteira. Ela tem uma facilidade para fazer algumas coisas e você precisa vender algumas coisas para a pessoa e nem sempre a sua venda é falando em dinheiro. Às vezes você está se vendendo para aquela pessoa, ok? Então, hoje nós vamos focar entre 1, 2 e 3. Parte 1, parte 2 e parte 3. Por que nós vamos focar na parte 1, parte 2 e parte 3? Porque não é o momento de eu ensinar vocês a fazer vendas no final de uma live. Mas eu já deixei pronto aqui depois, porque a gente vai chegar lá. Mas esse não é o momento, então vamos focar na parte 1, parte 2 e parte 3. Agora chegou a parte legal de eu explicar para vocês tudo aquilo que eu venho falando no começo. Então vamos lá.
Quando você vai montar um treinamento, primeira parte da preparação. Preparação é pensar no conteúdo, pensar na congruência, abordar... Aí já entramos aqui no conteúdo, ok? Você fez a parte 1, parte 2, vem para a primeira parte do treinamento. Preparar o público para receber. Então, tá aqui, ó. Abordar conteúdo prévio em outro momento do evento que depois faça relação com o pitch. Aqui eu vou compartilhar minha tela para vocês verem. Já está compartilhada, mas para que vocês vejam todo o computador. Sai daqui, filho. Aí, foi. Então, tá aqui. Eu vou escrever aqui, ó. Lives Sonhar. Aqui tá todas as lives de treinamento que eu já usei. Vou pegar a última, para não ir tão longe. Essa foi a última live que eu fiz dentro da Sonhar. Vocês estão vendo a minha tela? Ótimo. Então, tá aqui, ó. Eu sempre abordo um conteúdo prévio que eu vou falar na live. Se é um conteúdo que eu domino muito, nem sempre eu escrevo aqui. Mas eu coloco, ó, todo ser humano tem um grande gigante interior. Eu sei que isso aqui está em negrito. Então, aqui eu vou abordar temas que eu vou falar na live. Ok? Então, nesse momento de introdução, eu vou fazer uma introdução. Se eu for pegar uma live aqui mais para cima, deve ter. Cadê? Ó, aqui, ó. Falar sobre a promoção da Sonhar. Aspectos principais da live de hoje, chamada para atenção. Aqui, ó, foi a live que eu fiz no dia 8 de fevereiro. A gente está montando essa aula hoje. Então, assim, ó, preparar, abordar conteúdo prévio em outro momento do evento, e depois faça a relação com o pitch. Esquece a relação com o pitch, porque é só para vocês quando for na venda. E chamada do público, comprometimento. Chama a atenção do público e faz as perguntas de comprometimento. Na live que eu montei no dia 8/2, eu deixei claro e escrito isso. Então, aspectos principais da live. Então, aqui, como dar a volta por cima. 4 passos para se tornar uma pessoa valiosa. Estava lá, servir de maneira incondicional, tal, trabalhar. Então, eu fui falando, e aí eu começaria essa live mais ou menos assim, ó. Só para bater o olho aqui. Estou diferente da minha. Tem muita gente que vive reclamando da vida. Tem muita gente que vive reclamando de por que as coisas acontecem tanto com elas. Tem dezenas de pessoas no mundo que sempre culpam a Deus por alguma coisa. Tem gente que quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Tem gente que quer se sentir importante sem mesmo fazer por onde ser importante. Se você é uma dessas pessoas, preste bem atenção do que essa live é para você. Agora, se você é uma pessoa que está em dúvida, se você é uma pessoa que quer se tornar uma pessoa diferente, ou se você é uma pessoa que não faz nada disso, mas quer se tornar uma pessoa acima da média, fica aqui comigo, que essa live é para você. O que eu fiz nesse primeiro momento? Eu abordei um pouco sobre o puxão de orelha que eu iria dar para as pessoas. Eu abordei o puxão de orelha que eu iria dar nas pessoas. E aí, esse puxão de orelha que eu iria dar para as pessoas, eu comecei a chamar a atenção das pessoas para mim. Se você é esse tipo de pessoa, fica aqui que essa live é para você. Se você quer uma transformação, vem para cá. O que eu estou fazendo? Eu estou chamando a atenção do público. Então, sempre que você vai fazer um treinamento, tenha um momento de preparação prévio, briefing, congruência, momento de escrever conteúdo, e aí depois vem a chamada do público. E aí, nesse momento, vocês vão ver que eu sempre faço algumas perguntas. Às vezes, quando eu vou ser muito duro na live, eu faço mais perguntas ainda. Quando é uma live mais tranquila, eu faço menos. Mas vocês vão ver que eu sempre faço. Gente, posso prosseguir? Posso continuar em frente?
Quem aqui está comigo? Quem aqui quer mudança? Escreve aqui no comentário, eu quero tal coisa, eu sou tal coisa. Quem acompanha minhas lives no Instagram está me vendo na live, porque é exatamente esse o passo a passo que eu sigo. Eu faço uma chamada. Quando eu peço para alguém escrever algo no comentário, eu estou pedindo para que a pessoa firme um comprometimento comigo. E aí depois eu venho pro conteúdo. Por exemplo, assim, ó, como se tornar um perito, etapas para esse objetivo. Como se tornar um grande mestre do marketing digital. 4 passos. Aí eu aplico o conteúdo. Então tá aqui, ó, conteúdo, explicação de como chegar ao objetivo. Gente, tem gente que vai falar conteúdo. Conteúdo é aquilo que você descreve, blá, blá, blá. Como o slide é meu, eu escrevo da forma como eu acho melhor. Então, para mim, conteúdo é nada mais do que você explicar para a pessoa como a pessoa vai atingir aquela coisa. Então, aqui que eu fiz a live, como dar a volta por cima, né? Era o tema da live, e aí o conteúdo era 4 passos para se tornar uma pessoa de valor. Eu fiz uma introdução. Aqui, ó, pergunta. Sinceramente, como está a sua vida hoje? Fica aqui, essa live serve para você. Porém, muita gente pergunta, eu não sei o que fazer da minha vida, como conquistar meus sonhos, as pessoas falam de meta, mas eu quero ter algo para pôr em prática diferente de meta. Eu quero ser um ser humano melhor, um pai melhor, um líder melhor. Tá aqui. Aí aqui, ó, eu sempre digo isso, você precisa construir seu valor pessoal. Hoje eu vou te passar uma receita simples, mas poderosa para construir valor pessoal. Passo número 1, seja uma pessoa diferente. Aí eu explico que é ser uma pessoa diferente da grande massa. Passo número 2, sirva de maneira incondicional. Aí eu explico tudo isso. Passo número 3, tá vendo aqui, ó? Júnior, por que está escrito? Porque eu estou lendo, muitas vezes. O conteúdo está aqui, eu estou acompanhando para mim não me perder, para mim não falar besteira na live. Tá aqui, ó. Você está me acompanhando? Ó, pergunta de compromisso. Então, criação de valor. Primeiro, seja diferente. 2, sirva de forma incondicional. Por quê? Porque eu estou tão preso no conteúdo que às vezes eu esqueço da parte 1 e 2 já. 3, causar impacto positivo. 4, ó, anota isso, compromisso com a pessoa. Aí vem aqui para o 4, resultado permanente. Eu vou te pedir uma decisão, uma tarefa, mas antes, uma decisão, tal. Gratidão, blá, blá, blá. Vocês estão entendendo? Eu fiz a promessa no final, no início. Como dar a volta por cima. Era o tema da live do Instagram da Sonhar, do dia 8 de fevereiro. E aí o conteúdo era os passos para a pessoa dar a volta por cima na vida dela. Então, deixa isso muito bem claro na sua cabeça. Primeiro, se prepara. Segundo, faz um compromisso com o público. Terceiro, aplica o conteúdo. Depois do conteúdo é o final. É o agradecimento, é alguma coisa, agradece a pessoa. Mesmo que você não acredite tanto, fala um Deus abençoa para a pessoa, porque tem muita gente que está te ouvindo que acredita muito, isso vai se conectar. Então, tá aqui, ó, faz um final, se não for ter venda. Júnior, ok, beleza, eu entendi os passo a passo. Vocês entenderam até aqui? Posso passar para frente? Ô, Júnior, a parte do quando tu fala, pessoal, vou ter 4 passos, né, para você ter uma vida próxima, uma coisa assim. É para fazer com que a pessoa, quando ela estiver passando o primeiro passo, ela entender que ela não pode ser que tem mais 3, né? Prende o público, né? É uma jogada difícil, né? Quando fala do passo. Exato. Então, sempre, muito bom. Você sempre vai ver que eu divido os conteúdos e eu aviso o público. Por quê? Porque o público ele precisa saber se eu estou chegando perto do final ou não. E quando eu começo a perceber que está ficando cansativo para o pessoal, que a interação está acabando, você vai ver que eu sempre dou um lembrete. Mas isso eu vou abordar em outras lives. Mas eu sempre dou um lembrete. Pessoal, fica ligado que está acabando. Está acabando, falta 5 minutos. Vamos lá, último passo. Entendeu? Para o público entender que depois daquilo vai acabar. Então, é aquele momento de chamar a atenção. Eu vou explicar o que é martelado, eu vou explicar o que é chamada de atenção, eu vou explicar o que é rapport, eu vou explicar para vocês como se conectar com a pessoa, como construir rapport por aqui, por vídeo. Eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem treinamento para gerar emoção, como é que faz treinamento para gerar som racional. Eu vou explicar pirâmide de aprendizagem, eu vou explicar muita coisa. Gente, vocês vão sair daqui sendo
líderzão, mas assim, ó, não tô falando, todos aqui já são muito líder, mas aplicando treinamento, gostando de aplicar treinamento. Vocês vão sair daqui falando, eu quero treinamento. Vocês vão aprender de fato, eu garanto isso. Ó, quem entendeu aqui, ó o que eu tô fazendo aqui, ó, chamada do público. Olha aqui, ó, na prática. Olha como que isso vai se enraizando em você e vocês vão tendo isso na prática. O Elielton me fez uma pergunta e aí eu comecei a abordar, olha isso, gente. Eu comecei a abordar tudo que eu vou ensinar. Vocês vão aprender isso, vão aprender aquilo. Ó, conteúdo prévio em outro momento. Depois, aqui, ó, fiz a chamada para vocês. Tá vendo? Isso aqui vai começar a ficar enraizado dentro de vocês. Eu não preciso, quando eu vou montar uma live, depois de sei lá quantas mil lives, eu não preciso mais pensar, nossa, eu preciso fazer o briefing para a live. Eu vou fazer. Não, eu já sei que eu tenho que fazer aquilo. Nossa, eu tenho que começar a live fazendo a preparação, depois a chamada. Não, isso é natural hoje em dia. Só que vocês vão sair daqui com isso completamente natural dentro de vocês, ok? Júnior, algumas pessoas falaram que entendeu, outras não se manifestaram. Então, quem não se manifestou, entendeu, né, gente? Posso seguir em frente, porque vocês entenderam tudo. Júnior, e aonde é que eu busco conteúdo? Aonde é que eu busco conteúdo para fazer live de treinamento? Gente, aqui eu coloquei livro, treinamento, aqui cortou um, audiobooks, canais animados, lives de conteúdo, sendo de outros mercados, experiência de vida para inspirar e motivar, 12 minutos e suas próprias lives. Vamos lá, vamos por parte. Livro. Todo mundo que quer aplicar treinamento, gente, precisa ler. Precisa ler. Eu odeio ler, mas eu amo aprender. Então eu leio porque eu quero aprender. Você gosta de ler, Júnior? Não suporto ler. De verdade, para mim, ler é a coisa mais chata do mundo. E eu não tenho vergonha de falar que ler, para mim, é a coisa mais chata do mundo. Só que eu estou sendo sincero, mas eu leio. Então, todo mundo que quer aplicar treinamento um dia precisa começar a ler. Seja um livro por ano, seja um clube de leitura, seja um livro por mês. Da leitura você vai tirar o aprendizado. Então, você quer falar sobre mentalidade financeira? Você não tem uma mentalidade financeira tão boa? Vai ler Os Segredos das Mentes Milionárias, O Homem Mais Rico da Babilônia, e por aí vai. Mas você precisa ler, gente. A maioria das minhas lives sai de livros. Depois, treinamentos que você faz. Então, aí, gente, tem treinamento, tem, sei lá, Método CIS, Protagon, Jornada das 7 Liberdades. E isso não é só do mercado marketing multinível. Quando a gente fala sobre empreender e sobre desenvolvimento pessoal, não é só dentro do mercado do marketing multinível, ele tem que te oferecer isso. Eu acredito firmemente que tem que oferecer treinamento constante de desenvolvimento pessoal dentro do mercado do marketing multinível. Mas vocês têm que buscar em outro lugar. Não só aqui dentro. A gente oferece de graça. Mas se vocês buscam em outro lugar, beleza. Entra aqui, ó. Estou compartilhando a tela com vocês. Entra aqui, sei lá, ó, YouTube/Bruno Gimenez. Nem deve ter ido. Parecendo um macaquinho aqui. Vai falar sobre prosperidade? Vai ouvir o Bruno Gimenez. Entendeu? Eu quero aprender sobre, sei lá, inteligência emocional. Procura Paulo Vieira. Vai ver aqui o Paulo Vieira. Gente, eu faço muito isso. Quer ver, ó? Às vezes eu venho, abro uma palestra do Paulo Vieira. Deixa eu pegar aqui algumas que eu posso falar. Eu abro muito isso aqui. Abro um vídeo do Paulo e falo o seguinte, ó. Por exemplo, ó, como acabar com o sentimento de inferioridade. É um vídeo de 4 minutos. Eu vou assistir um vídeo do Paulo Vieira, vou pegar uma parte daquilo que eu já sei, procuro uma outra coisa e eu já tenho uma base para uma live. Gente, vocês vão vir aqui, vão clicar e vão aprender com o cara. E aí você começa a colocar a sua experiência de vida em cima.
a sua forma, o seu entendimento. Ah, Júnior, estou em dúvida. Ó, como acabar com sentimentos de inferioridade? Como acabar com sentimentos de inferioridade. Aí você vem aqui e você procura. Aí vai aparecer, ó, um vídeo do Paulo Vieira, aí vai aparecer um outro vídeo de não sei quem, vai aparecer um outro vídeo de não sei quem, vai aparecer... Gente, e aí aqui você começou a montar uma live. Isso aqui é maneiras de você montar live. Júnior, o que mais? Procura Jerônimo Telmo. Eu, particularmente, gosto muito mais desse cara que eu vou mostrar para vocês aqui agora. O Jerônimo Telmo. Procura aqui, ó, Jerônimo Telmo, meu. Procura aqui, ó. Como vencer o medo, tá vendo? Ó, vídeo de 12 minutos. Pare de acordar cedo, 9 minutos. Como acordar com mais disposição, 4 comandos, 12 minutos. Como criar sua realidade. 4 pilares. Eu gosto muito dele. Esse cara aqui, ele serve de muito conhecimento para mim. Gente, pega aqui, ó. Fuja desse tipo de pessoa. 3 passos para realizar qualquer coisa na sua vida. Pega o vídeo dessa pessoa, ouve, busca mais um pouco de material e começa a aplicar isso na sua vida. E aí você começa a ter referência para você montar o seu próprio treinamento. Ai, Júnior, mas um treinamento aqui, ó, sei lá, quer ter resultados extraordinários? Então pare de agir desse jeito. Ouve a base, aplica o que você sabe com a sua experiência. É um vídeo de 15 minutos. Já deu um treinamento de meia hora. Se você contar a sua história, aplicar um pouquinho da sua experiência e terminar de passar o conteúdo que é embasado por um cara que é gigante no YouTube. Entendeu? Assim você já vai conseguir montar um treinamento. Tem muita gente que fala, Júnior, eu não tenho ideia. Ótimo, aqui está a ideia. Aí eu coloquei aqui, ó, canais animados. Canais animados. Você vem aqui, gente, escreve assim, ó. Resumo. Ó, ilustradamente. Gente, isso aqui é um canal. Você vai vir aqui, ó. Ele tem 1 milhão e 5 e sei lá quantos mil inscritos. Torne-se um mestre em qualquer coisa. As 7 leis espirituais. É um canal que sempre tem um monte de vídeo. Ó, 10 truques para guardar muito dinheiro. E é facinho, gente. Abre o vídeo. Deixa eu ver se está compartilhando. Guardar muito dinheiro e transformar a sua O cara vida. vai fazendo desenho, você vai Cada hora de entendendo. trabalho. Vamos supor que custa em algum investimento. Gente, Para onde é está indo? fácil de entender, é fácil de fazer anotação, é fácil de montar live sobre isso. E esse não é o único canal, ilustradamente. Se você for procurar aqui mais um pouco, ó, tem mais, ó. Tá vendo? Ó, livro O Segredo da Mente Milionária. Tem mais livro aqui, ó, desenhozinho, ó, da pessoa fazendo. Provavelmente era algo com essas frases e vendo que você ainda acredita em todas, ou quase todas delas. Gente, e por aqui você vai montando conteúdo. Por aqui você vai montando conteúdo. Júnior, eu não gosto de ler. Escreve, ó, Segredos da Mente Milionária. Audiobook completo. Tá aqui, ó, 7 horas e 13 minutos. Você vem aqui, ó, o cara deve ler super devagar, ó. Dizem que é necessário ver para crer. Você vem aqui, A ó, pergunta que tenho para elas é: por que você paga a conta de luz? Mesmo não vendo a eletricidade, você com certeza percebe e utiliza. Em 3 horas da sua vida, você vai ter lido o livro inteiro. Em 3 horas da sua vida, você vai ter lido o livro inteiro. Júnior, tem para qualquer livro? Vou pegar aqui um livro que está na minha frente, sei lá. Poder da Ação, audiobook. Poder da Ação, autor Paulo Vieira, áudio, livro inteiro, 7 horas e pouco. Vou pegar outro livro. Comece pelo porquê, audiobook. 8 horas e 44. Tá aqui, ó. Tem aqui os desenhozinhos também explicando o livro. O Poder do Agora. Tá aqui, o Poder do Agora. As Armas da Persuasão. Audiobook. Tá aqui, gente. Olha o livro que eu indiquei para Carla. A Coragem de Ser Imperfeito. Audiobook.
Tá tudo aqui. Júnior, eu tenho dificuldade de ler. Tá ali. Tá ali. Tem tudo ali. Então, essa é a forma mais fácil de você ir buscando conteúdo. Experiência de vida, live sobre a sua experiência. 12 minutos, é um aplicativo, gente. É um aplicativo que tem resumo de livro. Custa R$150 por ano, dá, sei lá, R$12. Suas próprias lives, igual eu. Quando eu vou montar conteúdo, gente, eu tenho aqui as minhas próprias lives, como vocês podem ver. Ah, tô com dúvida de um conteúdo. Olha aqui, ó. Eu consigo vir aqui e ver qual foi a minha live. Ok? Então, assim, gente, não tem desculpa para falar, ah, eu não tenho conteúdo para dar. Você sempre vai ter conteúdo para entregar para outras pessoas. Só que você precisa entender que você não entrega conteúdo para você, você entrega conteúdo preocupado com os outros, ok? Todo mundo conseguiu, gente, de coração aberto, conseguiram entender a nossa live de hoje. Conseguiram aprender a montar um treinamento? Seja sincero para mim, por favor. Façam suas considerações aqui. Eu preciso entender. Se tiver dúvida, eu preciso responder. Você prepara para o treinamento, retém a atenção do público, despacha o conteúdo, onde tu vai vendo ali conforme vai sendo a interação do pessoal, tu vai chamando a atenção. E no final, ali na parte do final, o que tu faz? No final, você agradece. No final, você faz, às vezes, ou você agradece. Faz a venda ou agradece, isso. Se for para venda, tem mais 5 ou 6 passos para frente. Eu coloquei 5 ou 6 passos, mas quando eu for ensinar vocês a fazerem venda, que, gente, eu vou ensinar vocês a fazerem venda, subirem num palco, num evento, e vou dar 25 passos, passo a passo, para você não esquecer de nada, para no final você fazer cadastro, para você fazer venda, para você fazer o que você quiser. No final, quando você for fazer a venda para a pessoa, tem outros passos. Mas foquem só até aquele finalzinho ali. Agradece, faz uma reflexão, pessoal, eu não posso fazer por vocês, mas pega todos os passos que eu ensinei, coloca em prática, passa uma tarefa para a pessoa, faz um questionamento se a pessoa entendeu. Entendeu? Fechou? Combinado? Tá mudo? Para mim foi show. Tá, beleza. Galera, vamos lá. Eu preciso da opinião de vocês aqui agora para a gente seguir em frente. Nossa próxima sessão vai ser como acabar com o medo de falar. Ó, Jefferson, nem foi tão longe assim para começar, hein? Como acabar com o medo de falar. Nós vamos falar sobre isso na próxima sessão. E vai ser... É uma sessão que, para mim, é forte. Eu sempre gosto disso. Só que eu quero saber de vocês. Vocês querem que eu continue sempre dando conteúdo extremamente racional para vocês, de aprendizado, que vocês façam anotação, que vocês vão entendendo, ou vocês querem que eu comece a trazer um conteúdo emocional, comece a trazer umas ferramentas de coaching, comece a trazer umas ferramentas de desenvolvimento pessoal no meio, para que comece a trazer mais clareza a alguma coisa? Eu quero mais técnico, Ademilson. Show, mais técnico. Para mim, melhor técnico. Beleza. Eu acho top uma mescla dos dois. Aquela que tu fez com a ferramenta aquela, eu peguei contigo depois, apliquei na minha equipe, deu um ótimo resultado, entendeu? Tipo, Legal. abriu mais para minha visão, para eles. Eu consegui terminar de responder ele agora essa semana também. Faltavam as 10 perguntas. Eu acho que a mescla dos